Senhor, fala conosco essa manhã. Nós estamos aprendendo o livro de Esther, um livro profético, um livro onde houve tanta perseguição, mas no final o Senhor mostrou quem é que manda naqueles que servem verdadeiramente a um Deus vivo. Tudo parecia que estava perdido, mas de repente, quando um crente se coloca na posição, o Senhor se manifesta. E é isso que eu quero passar para o teu povo, a posição de um homem e de uma mulher de Deus. Que o Senhor venha abrir o ouvido de todos aqui, para que eles venham entender e fazer aquilo que está escrito nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Esther capítulo 4. Diz assim a palavra no versículo 1: Quando soube Mardoqueu tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Até aqui. Agora começa de verdade a nossa história. Olha, já estou arrepiada aqui. Um decreto foi levantado contra o povo de Deus, contra os judeus. Um decreto de morte, uma sentença contra aqueles que serviam e servem a Deus. Todos aqueles que servem a Deus, sempre é levantado um decreto. E a maioria dos decretos é de morte. Quando vem a enfermidade, morte do casamento, morte espiritual, em todos os sentidos há uma palavra e uma sentença de morte para a nossa vida. Morte é aquela que a gente não consegue mais continuar. Morte é aquela que mostra que não tem jeito para nada. Morte é aquela que diz não, ponto final, acabou, não tem mais jeito. Mas quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida, não é a palavra de morte de um ser humano. Quem dá a última palavra na minha vida não é o inimigo, não é o médico, não é a pombagira, não são as pessoas que se levantam contra a minha vida, porque por eles eu não estava no altar, por eles você não estava aqui na casa de Deus, você estava morto, você estava sentenciado, mas aleluia, Deus te colocou aqui, Deus te trouxe aqui, e a sentença de Deus é outra para a minha vida e para a sua vida. Todos decretam o que querem. O inimigo luta contra. As armas deles parecem que são mais poderosas do que a minha e do que a sua. É porque eles mostram as armas, mas a minha e a sua é oculta. As armas deles são compartilhadas, todo mundo vê, porque eles têm que aparecer, mas eu e você não precisamos aparecer. Eu e você no nosso quarto, no monte, aleluia, não precisamos mostrar para eles, porque nós não precisamos deles, nós não precisamos de pessoas, nós precisamos apenas de um para reverter o quadro e a sentença da nossa vida. Por isso que Deus fala, não tenha medo, eu sou contigo. É por isso que Deus fala, aonde não existe porta, eu vou abrir.
Eu vou fazer você passar por lugares que você nunca passou. Eu vou fazer você pisar em lugares que você nunca pisou. E aquele que nunca acreditou em você vai ter que ver aonde eu vou te colocar. É isso que o nosso Deus faz. Ele exalta aqueles que o inimigo tenta bater. Deus levanta as pessoas que são humilhadas pelo ser humano. Deus deixa. Como é que Deus vai exaltar um ser humano na terra, aquele que serve a Ele, se primeiro ele não foi humilhado? Por isso que Deus deixa a gente ser humilhado. É por isso que Deus deixa o inimigo pisar na gente, para provar que existe um Deus vivo que nos exalta na terra. É por isso que Deus acorda, é por isso que Deus deixa ele ir passando. Então parece que eles estão vencendo. Primeiro são eles. Primeiro são eles. Depois eu e você. Mas esse depois é lacrado e blindado, onde ninguém pode tocar, onde ninguém pode ferir, onde ninguém pode encostar, onde ninguém pode mudar. Pode tentar, mas não consegue mais chegar, porque exaltação não vem do homem, exaltação vem do céu. De repente um homem que é exaltado pelo rei na terra, um homem que é decretado segundo do rei, um homem que se acha tal, e por onde ele passa todo mundo tem que se prostrar para ele. Mas como eu disse semana passada, um homem chamado Mardoqueu não se prostrava. Ele tinha orgulho de falar: eu sou judeu e sirvo a um Deus vivo. Eu sou judeu e sirvo a um Deus vivo. Eu sou judeu e sirvo a um Deus vivo. Eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo: é isso aí, Mardoqueu, porque na hora que você precisar, eu me manifesto. Deus vai se manifestar da maneira que você se manifestar com Ele. Se você se recolher, se você se intimidar, Deus não pode entrar. Mas se você for para cima, se você avançar, você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Pode não ter um amigo do lado esquerdo, pode não ter outro amigo do lado direito, você pode não ter ninguém atrás e visivelmente ninguém na frente, mas Deus vai estar com você no meio dessa batalha, e não aquele que vai derrubar. Aleluia! Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Quem diria que Davi iria derrubar aquele gigante? Até Saul, o rei, estava com medo. Mas vai um menino pequenininho que ninguém dava nada para ele. Só que ele não vai sozinho, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. O cara tem a palavra-chave, o cara sabia o que ele estava fazendo. Ele não vai o quê? Sozinho. Ele vai acompanhado. E a melhor companhia que tem para mim e para você, essa basta, chega, é para mim e para você. Isso basta. É o que eu acabei de falar. Você pode não estar vendo ninguém desse lado, nem desse, nem aqui atrás e nem aqui na frente, mas a gente não precisa ver, porque a peleja não é minha, a peleja é do Senhor. Então calma, tenha paciência, porque Deus nos dá o direcionamento, como deu aqui para eles. De repente, o cara fica irado, com raiva, com ódio, porque ele queria que aquele homem, justamente aquele homem, se prostrasse para ele. Mas justamente Mardoqueu, o judeu, não se prostrava, ficava assim, de pé. É a posição de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu só me prostro para Deus. Amã procura ao rei, dizendo que lá fora tem um povo que não concorda com as leis do rei.
dizendo que eles não comem a mesma comida que o rei, e que jamais beberiam as coisas que o rei bebe. Então o rei fala: o que é que você acha que a gente tem que fazer com esse povo? Vamos matar todo mundo. O rei tira o anel, dá para ele e fala assim: esse povo está na tua mão, faz o que você quiser. E no mesmo dia ele escreve um decreto, que no dia tal, no mês tal, todos os judeus iriam morrer. Jovens, crianças, homens, mulheres, idosos, todos, ninguém ficaria de fora, sem dó e piedade. Tudo por causa de um homem que não se prostrava. Ele disse: por causa de você, todos irão morrer. Ele quis afetar um homem. É isso que o diabo faz. Para te afetar, ele vai atrás da sua família. Para te afetar, ele toca nas pessoas que você ama. Para te afetar, ele toca nas coisas que estão em volta de você. Aleluia. Mas não fica triste não, irmão, porque eu conheço um Deus que dá livramento. Eu conheço um Deus. Alguém conhece um Deus de livramento? Então fica sossegado, porque Deus vai livrar você da situação, de toda e qualquer situação que você está passando e vivendo. Aleluia. O decreto é lançado, todas as províncias recebem, e todos os judeus começam a ler. E começa todo mundo a gritar no meio da rua: meu Deus, nós vamos morrer. Aí o capítulo 4 diz isso aqui: quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. O que me chama a atenção desse capítulo 4 é que Mardoqueu fica sabendo do decreto de morte. Mardoqueu, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco, pega cinza, joga na sua cabeça e começa a gritar: Deus, faz alguma coisa, Deus. Mardoqueu fica desesperado. Mardoqueu chora. A cidade entra em luto. Os judeus se encontram. Eles se jogam no chão, se vestem de pano de saco e começam a se lamentar. Eles se lamentam. Eles choram. Entram em desespero, como eu e você entramos com uma notícia quando chega na nossa vida. A gente fala: e agora, Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser de mim? Como mudar essa sentença na minha vida? Como mudar esse decreto? Quem fez foi o rei, foi o anel dele, a lei é dele, não dá para revogar. A lei do rei não se revogava. Sabe o que é isso? Impossível. Diga: impossível para o homem. Não entendeu? Impossível para o homem, mas não para o nosso Deus. Tem decreto de morte, tem decreto de falência, mas eu conheço um Deus, aleluia, que muda todo o decreto. Deus vai dar uma direção para mim e para você, para mudar toda a situação da nossa história e da nossa vida. O que eu acho tremendo dessa história é que Mardoqueu se lança
lança na porta do palácio vestido de pano de saco. Primeiro ele procura a Deus. Ele poderia, quando ele leu o decreto, ou quando alguém chegou para contar para ele, ir atrás de Esther. Mas ele não foi. Ele não foi. Primeiro ele se lamentou. Primeiro ele chorou. Primeiro ele trocou as vestes. Primeiro ele mostrou para Deus a luta que ele estava passando, para depois procurar aquela que poderia fazer alguma coisa com ele. Ele está lá na porta do palácio e ninguém poderia ficar na porta do palácio vestido de pano de saco. Ele sabia disso. De repente alguém chega para Esther, os eunucos, e falam: rainha, Mardoqueu está lá na porta do palácio. Ele está chorando muito. Ele está gritando demais. Esther fala: nossa, mas o que será que aconteceu com Mardoqueu na porta do palácio? Por que ele não entra? Porque Mardoqueu naquele tempo, ele andava dentro do pátio. Só que vestido de pano de saco, ele não poderia estar do lado de dentro, ele só poderia estar do lado de fora. Alguém olha para ele e fala assim: Esther, ele não está normal. Ele arrancou as vestes dele e ele se vestiu de pano de saco. Naquele momento eu imagino Esther colocando a mão no peito dela, porque só ela e os judeus e Deus sabia o que era colocar um pano de saco. Naquele momento eu imagino os olhos de Esther se enchendo de lágrimas, o desespero daquela judia, o desespero daquela mulher, de entender que alguma coisa estava acontecendo naquele lugar. De repente ela olha para um homem chamado Ataque, que era um dos eunucos do rei, e ela diz: vai lá, vai atrás dele e vê o que é que está acontecendo com ele. Este homem sai do palácio e vai atrás de Mardoqueu. E ele diz: Mardoqueu, o que está acontecendo com você? A rainha mandou eu vir atrás de você. Ele desesperadamente olha para aquele eunuco e diz tudo o que está acontecendo, inclusive o dinheiro que iam pagar para matar. Fala para ela que o rei decretou com a lei dele, com o anel: nós vamos morrer. Diga a ela que o povo dela vai morrer. O povo dela. Olha, deixa. Agora, Esther, é o momento de dizer quem é você. Até então ninguém sabia que Esther era judia, porque quando ela entrou no palácio, ele disse: não fala quem é você. E o bacana é que quando Esther foi rainha, ela continuou obedecendo a Mardoqueu. Ela poderia muito bem ter falado: olha, rei, eu sou judia. Mas ela não falou. E quando tudo começou a acontecer, ele já deu a letra: avisa ela que o povo dela vai morrer. O eunuco volta e dá notícia para Esther. Esther fica desesperada. Esther não sabe o que fazer. Eu imagino ela andando de um lado, ela andando do outro. Fala para ele tirar esse pano de saco, fala para ele vir falar comigo. E o eunuco dizendo: não, minha rainha. Ele diz que quer ficar orando, ele não quer perder tempo, ele não quer ficar falando com ninguém, ele quer falar somente com Deus. Ele falou para a senhora fazer alguma coisa. Ela pega outros panos, ela pega tecido, ela pega roupa, e ela fala: vai lá, manda ele trocar de roupa, fala para ele vir falar comigo. Ele vai lá, ele não quer se vestir. Eu não quero nada, eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero me lamentar. Ei, fala para ela. Será que ela não está lá? Será que ela não foi separada para ser rainha por causa desse decreto? Já aproveita e fala para ela que se ela não fizer nada,
o pai, a família, os judeus, todo mundo lá de trás das gerações, toda a raiz dela vai perecer. Mas, se ela não fizer nada, de outro lado virá o socorro. Vamos ler? Coloca para mim aí. Coloca o versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, quer dizer, se você ficar quieta nesse momento, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Aí ela parou. Ela parou para pensar na palavra de Mardoqueu, porque Mardoqueu era a própria palavra. Ela passou por tanto sofrimento, por tanta decepção. Você passa por tanto sofrimento, por tanta decepção. Deus está preparando você para te entregar algo grande. Porque nós temos que estar preparados para entrar no palácio. Nós temos que estar preparados para receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Por isso que Deus não entrega coisa grande, porque tem gente que reclama demais. Esther foi aprendendo e foi passando por todas as etapas. Ei, Deus quer te entregar algo grande, mas primeiro Ele tem que formar você como Ele formou ela. Ele quer fazer você entrar no palácio. Ele quer tirar você do outro lado, quer colocar você deste lado aqui. Mas Ele quer que você pare de ficar fazendo perguntas. E Ele quer que você se coloque na posição de homem e de mulher de Deus. Esther olha e fala assim: peraí, eu não entrei aqui à toa. Eu não aprendi a palavra de Deus à toa. Eu não estou aqui por coincidência. Eu não estou aqui por obra do acaso. Eu estou aqui por propósito de Deus. Você tem essa família por propósito de Deus. Você está nesse trabalho por propósito de Deus. Acontecem fatos e algumas coisas no meio do caminho por propósito de Deus. Foi o que eu disse no começo do culto. Para quem estava aqui, chegou cedo. Tudo que acontece, nós aprendemos com todo tipo de pessoa. Todas as pessoas que aparecem na nossa vida, as boas, as ruins, as de longe, as de perto, com todo mundo eu aprendo e você também aprende. Nós aprendemos com todo mundo e adquirimos experiências. E as coisas boas ficam e as que não prestam nós retiramos de perto de nós. Vai para o lixo, tem que ser deletado da minha vida e deletado da sua vida. Só quem concorda dá um glória a Deus. A Esther, ela cai em si, ela respira fundo, ela fala: não, a coroa não desceu à toa, foi Deus que fez essa coroa descer. Avisa agora, vai lá, eunuco, fala para Mardoqueu que eu agora, nesse exato momento, vou abrir um jejum. Fala para ele, fala para os judeus, todos abrirem um jejum, todos orarem por mim 3 dias e 3 noites. Eu vou jejuar, eu não vou beber nada e não vou comer nada. 3 dias e 3 noites. Eu não poderia entrar na presença do rei, porque ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Naquele tempo tinha muitos ataques contra o rei. Então as pessoas entravam no pátio para matar o rei. Então se a pessoa entrasse sem ser chamada, ela era morta na hora. E Esther poderia sofrer essa morte, porque ela não tinha sido chamada. E fazia 1 mês que ele não havia chamado, e ela estava com esse medo. Então vamos todo mundo jejuar, porque ele não me chamou, mas eu vou. Se perecer, pereci. Se eu morrer, vai. Ajunta todos os judeus que se acham em Susa
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Se perecer, perecer. O homem de Deus e a mulher de Deus, ela não quebra a lei, mas quebra protocolos. Quebra protocolos. Não posso, eu estou com medo, mas se a gente se juntar e todo mundo orar e jejuar, eu sei que vai dar certo. Esther vai lá e troca suas vestes. Ela entra no seu quarto, dobra o seu joelho, ela e as suas servas, e ela começa a orar. Cabeça dela está no chão. Uns judeus historiadores dizem que Esther, ela não se levanta nem para ir no banheiro, não se levanta para escovar os dentes, não se levanta para tomar banho, para nada. Está um dia lá orando, 2 dias orando, 3 dias orando. Deus, salva o meu povo. Deus, muda o decreto. Deus, entra com provisão na minha família. Olha você orando. Deus, abre a porta de emprego. Deus, eu não aguento mais, o meu marido bebe, os meus filhos estão nas drogas, a minha família, todo mundo é perturbado, eu estou na depressão. Olha o câncer, Deus, olha a enfermidade, Deus. Irmãos, o jejum chega aonde a oração não chega. E eles entraram no maior propósito que um ser humano, que um crente pode entrar. E eles começam a orar e começam a mover o coração de Deus. De repente bate no relógio, 3 dias de jejum, 3 dias de oração. Esther se levanta. Esther está fraca, Esther está sem comer, Esther está sem beber absolutamente nada. Ela vai lá, tira as vestes de humilhação e coloca as vestes reais. As servas dela ajudam ela, arrumam o cabelo dela, dão banho nela, maqueiam a Esther, colocam as vestes lindas em Esther. Esther se prepara para entrar na presença do rei. Você vai se preparar, porque você vai se colocar diante de uma autoridade. Você vai se colocar diante, aleluia, de algo grande. Deus está revertendo uma situação na tua vida. Ei, estava perdido, mas Deus está buscando lá no fundo do poço para trazer a realidade aquilo que estava parado. Esther está ansiosa, mas acreditando no poder de Deus, porque ela plantou, e aquele que planta com Deus, colhe. E quando ela está arrumada, bonita, cheia de brilho de Deus, porque aquele que jejua e ora fica diferente. Com a ajuda das tuas servas, ela sai do seu quarto real e ela começa a dar os teus primeiros passos, aleluia, e começa a ir em direção aonde o rei estava sentado no seu trono. Imagina do lado de fora, Mardoqueu e os judeus, todos lá com o coração na mão, o coração batendo forte, todos dizendo: Deus é agora, Deus não deixa acontecer nada com Esther, Deus faz algo sobre a nossa vida, é um decreto, é o povo de Deus, é o povo de Deus. Ei, irmão, a gente não pode parar com Deus, não, o diabo está aí, é o ministério dele, veio para matar, roubar e destruir, e eu e você estamos aqui, aleluia, para cumprir, para fazer cumprir aquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida. Deus vai fazer cumprir, mas depende de mim e de você. Se você não desistir, vai acontecer, mas se você desistir, não vai acontecer. Alguém vai desistir aqui? Alguém vai desistir? Então nós vamos continuar, nós vamos, aleluia, nós vamos em prol. Eu vou entrar diante do rei. Esther está indo, Esther está chegando, aleluia, suas servas estão segurando. De repente, quando ela chega no palácio e que o rei está sentado no trono e que um olhar bate no outro, o rei olha para ela. Ela estava tão fraca. Sabe o que o rei diz para ela? Semana que vem eu te conto.
Fica de pé, aplaude Jesus, bem forte para Ele. Deus vai mudar o nosso decreto. Não tem resposta que não venha vestidos de pano de saco, com oração, com jejum. Tem milagre de Deus chegando para nossa vida